We are too lucky. Emily, your name spells home. Since the day you were born, you have always known when I need you the most. Oh, 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 oh. Bom dia, gente! E hoje vai ser mais um vídeo do que eu como no dia como vegana. Então eu vou compartilhar com vocês todas as minhas refeições que eu vou fazer no dia de hoje, refeições veganas. E eu tinha planejado sair para correr hoje. Aqui na Alemanha agora o sol nasce mais ou menos, eu acho que é 10 para 5 da manhã e se põe às 9h35 da noite. E nessa época eu geralmente acordo entre 5 e 5h15 da manhã e eu só tomo meu cafezinho preto passado e saio para correr. Só que hoje amanheceu chovendo um pouquinho, o que é ótimo, a gente precisa muito de chuva aqui. Eu tenho horta, eu fico torcendo todos os dias para que chova e tá chovendo muito pouco aqui, muito pouco mesmo. Então, bom que chova o dia inteiro. E aí eu acabei mudando meus planos e acho que eu vou fazer algum treino em casa mais tarde. Eu geralmente ou eu corro ou eu faço algum treino em casa. Eu me exercito mais ou menos de 4 a 5 vezes por semana. E aí nos finais de semana a gente sai com bastante frequência para fazer trilha, caminhada nas florestas e montanhas daqui. Eu vou agora comer alguma coisa. Eu vou comer o pãozinho. Eu tenho bastante daquele pão que eu compartilhei, que foi o último vídeo aqui do canal. Um pão bem integral, feito com aveia em flocos, sem farinhas. Então eu vou comer 2 pedacinhos desse pão. Vou lá pra cozinha então preparar o meu pãozinho. E depois eu volto aqui para falar mais com vocês. Somehow I just never learned. In the back of the schoolyard, where we used to play hide and seek. Me bateu uma fome, mais uma fome. Eu tava editando o vídeo que vai ser o próximo vídeo. Acho que vai ser o próximo que eu vou compartilhar, que vai ser uma semana de jantar vegano. Então eu tô filmando tudo que eu tô comendo em uma semana de jantar e vai ter muita ideia deliciosa, nutritiva e muito fácil de preparar, muito simples. Eu vou fazer de almoço um curry de ervilha seca. Quando eu falo curry, o que eu me refiro é quando você usa uma mistura de tempero, geralmente não, sempre é cúrcuma em pó, ou às vezes conhecido como açafrão da terra, pimenta doce, páprica doce, alguma pimenta picante e cominho. Eu aprendi essa receita alguns anos atrás, quando eu estava viajando na Tailândia e também na Indonésia. E geralmente eles usam essas misturas de ingredientes e eles sempre também colocam leite de coco, né? Que vai dar cremosidade, né, no curry. E aí as verduras, legumes, tem várias que você pode usar. Eu vou usar hoje brócolis, pimentão vermelho, eu acho que alguns tomates.
E aí eu sempre faço ou com grão de bico, porque eu faço a versão vegana, né? Tem a versão também com frango, mas a versão vegana eu faço com ervilha seca, ou com lentilha, ou com grão de bico, às vezes tofu. É rapidão pra fazer, eu vou fazer na panela de pressão, que não é o jeito tradicional de fazer, mas eu vou fazer pra ser bem rápido mesmo, e é muito rápido, vocês vão ver, eu super recomendo. Então vamos lá agora fazer esse curry. E para preparar então esse curry de ervilha seca, eu vou utilizar aqui essa ervilha seca quebrada, que encontra facilzinha, ela é bem barata. Esse brócolis aqui que eu já tinha lavado e limpo na geladeira, mais ou menos 1/4 de uma cabeça, cebola roxa, tomates, um pimentão vermelho e leite de coco, aquele leite de coco culinário bem grosso, assim de garrafinha. E eu começo aqui aquecendo o óleo de coco, você pode usar outro óleo vegetal, e vou dourar a cebola. Se você quiser, você pode usar a cebola branca aqui, não precisa ser a roxa, tanto faz. Aí eu dou uma fritadinha rápida na cebola e depois eu acrescento sal, cúrcuma em pó, páprica doce, cominho. Você pode usar cominho em pó ou cominho às sementes, que foi o que eu utilizei aqui. E pimenta picante. Eu tô usando uma pastinha de pimenta picante, mas se você quiser pode usar a pimenta em pó ou a fresca, ou também não usar. Aí eu dou uma fritadinha assim para que os temperos fiquem bem fragrantes. E depois eu vou acrescentar aqui o tomate, o pimentão cortado em pedaços, a ervilha seca, o brócolis, aqui tanto faz a ordem. A água, eu coloquei 3 xícaras de água, a mesma xícara que eu utilizei para medir a ervilha, eu usei para medir a água aqui, e uma xícara do leite de coco. Aí eu dou uma misturadinha rápida e vou colocar a tampa. E aí, quando começar a sair a pressão, essa parte é muito importante, você marca 3 minutos, não precisa mais do que isso, porque se você deixar mais do que isso, a ervilha vai desmanchar demais e vai virar um purê. E quando passou os 3 minutos, eu desliguei o fogo, deixei a pressão sair naturalmente. Aí eu retiro a tampa, ligo o fogo novamente e deixo isso aqui cozinhar de novo mais uns 5 minutinhos, mexendo sempre. E no final eu só acrescento um pouco de espinafre e couve que eu colhi da horta, misturo e pronto. Fica mais uma consistência de sopa. Se você quiser uma consistência mais grossa, acrescente menos água, 2 xícaras, daí é suficiente. Mas eu queria uma consistência assim mais líquida mesmo. E eu já tinha esse arroz aqui, um resto de arroz branco cozido na geladeira, que é o que eu vou comer com esse curry. Você também pode comer ele com um pão sírio ou só ele mesmo, como se fosse uma sopinha. E é uma delícia, eu super recomendo esse curry, é rapidinho. E tava uma delícia e também é super rapidão para fazer, como vocês viram, então eu super recomendo. Agora eu finalizei meu dia de trabalho, fazer um treino em casa. Quando eu faço esses treinos em casa, eu não tenho um horário fixo. Às vezes eu faço de manhã, às vezes eu faço à tarde e depende de como que eu tenho planejado pro dia. Como eu não corri hoje de manhã, então eu vou fazer esse treino em casa. Tem 2 canais que eu gosto muito, que eu sigo para fazer treinos em casa. São em inglês, um chama Pop Sugar Fitness, eu acho que é assim. Eu vou deixar aqui embaixo direitinho o link. E o outro é Fitness Blender, que eu acho que é o que eu mais uso, que é o que eu vou fazer hoje, o treino deles, que é um mix de treino de força. Eu tenho alguns dumbbells que eu comprei uns anos atrás, que eu uso. E aí ele é um pouquinho também de HIIT, que é aquele treino bem intensivo, assim, que você faz 30 minutos super intensivo e 10 minutos você descansa. Eu já preparei a janta, depois que eu fizer esse treino eu já vou jantar. Eu fiz uma salada de lentilha maravilhosa.
Geralmente quando eu vou fazer um treino assim perto do horário do almoço ou perto do horário do café ou do almoço, eu gosto de deixar já a refeição prontinha, porque eu tenho a impressão que depois eu acabo ficando sem muita energia ou um pouquinho de preguiça de fazer uma coisa mais elaborada, mais nutritiva. Então geralmente eu já deixo a refeição prontinha e quando eu termino o treino eu só tomo banho e já posso sentar e jantar, almoçar ou tomar o café da manhã. Mas eu gravei direitinho como que eu fiz essa salada de lentilha. Vou colocar aqui pra vocês, passo a passo o preparo, eu super recomendo. Mas então o que eu tinha pro vídeo hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora, se inscreve. É só clicar aqui embaixo onde diz inscrever-se. Também deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu comentário. E beijos, e vejo vocês no próximo vídeo. Então, como eu disse, para o jantar eu fiz uma salada de lentilhas. Eu vou mostrar para vocês passo a passo como eu fiz, é bem simples. Eu primeiro aqui coloquei para demolhar uma xícara de lentilhas. Eu só coloquei numa tigela e cobri com água. E elas ficaram demolhando por aproximadamente 4 horas. Depois eu só descartei a água da demolha, lavei elas rapidamente assim, água corrente. Coloquei aqui numa panela com 2 xícaras de água. Eu não coloquei nenhum tipo de tempero, porque eu vou usar essa lentilha para salada e daí eu já vou temperar a salada. Quando começar a cozinhar, eu coloco uma tampa semi-aberta e eu deixo cozinhar por aproximadamente 10 minutos. Aqui vai depender da sua lentilha. A minha em 10 minutos ela estava macia e o líquido tinha secado. Se a sua lentilha ainda tá muito dura, depois de 10 minutos, deixe cozinhar mais tempo. Se ela já tiver macia e ainda tiver muito líquido, aí você só descarta o excesso do líquido, porque para fazer a salada a gente precisa só dos grãos assim. Não é bom que tenha muito líquido. E de vegetais, hoje aqui eu vou usar pimentão amarelo, tomates, pepino e também eu vou colocar salsinha daqui a pouquinho. E eu só corto tudo assim em pedaços bem pequenos. Você também pode usar coisas aqui como cenoura ralada, pimentão vermelho, por exemplo, ou pimentão verde, rabanetes. Eu queria ter colocado o rabanete pego na horta, que a gente tem bastante rabanete, mas acabei esquecendo, então eu não coloquei, mas fica muito gostoso também. E eu só corto tudo em pedaços pequenos, coloco aqui numa tigela e bem simples mesmo. Eu gosto sempre de usar bastante cores quando eu faço a salada, então mais ou menos eu uso os vegetais de acordo com cores. Vermelho, amarelo, verde, é só uma coisa que eu tenho, que eu gosto de fazer sempre comidas com bastante cores. Salsinha é uma coisa que eu quase sempre uso na minha salada de lentilhas. Eu gosto muito, mas muito mesmo de salsinha. Eu coloco bastante, tem vezes que eu coloco até mais do que isso, na maior parte das saladas que eu faço. E agora aqui eu vou acrescentar a lentilha, ela já tá fria e como vocês viram não tem excesso de líquido. Se você cozinhou a sua lentilha e tem excesso de líquido, como eu disse antes, descarta com a ajuda de uma peneira. E aí eu também coloquei sementes de girassol. Geralmente eu gosto de colocar algum tipo de sementes na minha salada. Às vezes eu uso semente de abóbora, semente de linhaça. E o tempero hoje eu usei só sal, vinagre balsâmico e azeite de oliva. E ficou uma delícia. Às vezes eu uso só sal e limão e azeite de oliva. Eu gosto muito de usar azeite de oliva, não me importo com essa gordura extra aqui na salada. Eu acho que ela fica muito mais saborosa também, mais fácil de digerir. E aí no fundo aqui do bowl que eu servi a salada, eu tinha um pouquinho de alface e espinafre que eu colhi da horta, então eu piquei bem pequenininho e coloquei assim no fundo da tigela uma quantidade e coloquei a salada por cima. E eu também coloquei um pouquinho desse molinho aqui de castanhas que eu fiz ontem à noite. Eu vou deixar a receita aqui na descrição. É um molho que eu faço com castanhas e dessa vez eu acrescentei um pouquinho de abobrinha cozida no vapor e ficou bem gostoso, ficou bem diferente. E a cor verde é porque eu acrescentei salsinha, claro, né? Porque eu adoro salsinha. Viva